Você acha que acabaram as delações de Mauro Cid, você está completamente equivocado. Cid aparentemente falou muito, mas o muito de Cid é pouco. Cid falou apenas sobre 3 inquéritos, quando ele está envolvido em outros 5. Todos esses inquéritos envolvem Bolsonaro e é por isso que eu falo pra vocês, uma delação de Cid é como se fosse uma confissão de Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, Cid falou sobre outras reuniões. Para além daquela reunião que foi discutida a minuta de Felipe Martins. Reuniões que foram discutidas, fraude nas urnas e ações a serem tomadas. Bolsonaro já foi avisado desse conteúdo das delações de Cid. A estratégia da defesa é tentar desacreditar as delações, algo que na minha opinião não vai dar certo. Coloque nos comentários, essa estratégia de Bolsonaro de desacreditar as delações de Cid é uma boa estratégia ou vai dar errado? O que você acha que o Bolsonaro está? Você acha que o Bolsonaro está tremendo nas pernas? Então deixa o seu like, se você curte as delações de Cid, se inscreva no canal. O Lauro Jardim, colunista do O Globo, disse que Cid tem muito mais a falar. Foi graças ao Lauro Jardim que começaram a surgir outras reportagens do tipo. Porque o Lauro Jardim falou o seguinte, olha, Cid até o momento falou sobre 3 pontos. Sobre joias e o escândalo da venda das joias, falsificação no certificado de imunização do Bolsonaro e minutas golpistas. Só que o Mauro Cid ele está envolvido em outros 8 inquéritos, ou melhor, em outros 5 inquéritos, totalizando 8 inquéritos no total que envolvem Bolsonaro. Então se ele falou sobre 3, ele não falou nem metade. Então ele tem mais o que falar sobre Bolsonaro. E uma confissão de Cid é uma delação, uma delação do Cid é uma confissão de Bolsonaro, porque ele esteve envolvido com Bolsonaro em vários episódios nada republicanos. A grande esperança do Bolsonaro é que o Mauro Cid não consiga comprovar aquilo que ele está apresentando, porque diferentemente do que aconteceu na Lava Jato, a delação premiada agora ela foi muito mais regulamentada e está muito mais severa, é muito mais difícil você fazer uma delação premiada, porque não basta você simplesmente falar, agora você tem que provar, e o Cid tem que provar tudo o que ele está dizendo, ou todo o acordo, todos os benefícios que lhe foram propostos vão acabar, vão ser suspensos. A Polícia Federal já está fazendo diligências para comprovar aquilo que Mauro Cid falou. E dentre as coisas que Cid falou, ele disse sobre mais reuniões envolvendo Bolsonaro e os militares. Até o momento nós ficamos sabendo que o Cid falou daquela reunião que foi discutida entre Bolsonaro e a alta cúpula das Forças Armadas, aquela minuta do Felipe Martins, que a gente não sabe o conteúdo dessa minuta, não sabemos se é uma intervenção no TSE, se é a mesma minuta do Anderson Torres, isso pelo menos até o momento não vazou para a imprensa. O que a Bela Megali do O Globo trouxe de informação é que o Cid não falou somente sobre a reunião da minuta do Felipe Martins. Só que ele disse que outras reuniões do tipo também aconteceram para discutir fraude nas urnas e quais ações poderiam ser tomadas. A gente sabe que os militares fizeram parte daquele grupo de auditoria das urnas. Passaram uma vergonha danada, não sabiam nem fazer conta, estatística básica, né? O Bolsonaro os puxou para isso. E pelo fato dos militares estarem lá, é muito possível que o Bolsonaro tenha conversado com eles sobre algo do tipo. Tanto o Bolsonaro quanto outros integrantes do governo já foram avisados que Cid falou sobre essas reuniões e eles estão já preparados para o pior. E vendo essas informações, agora falando sobre intervenção nas urnas, sobre fraude nas urnas, eu reforço ainda mais a minha hipótese que o Bolsonaro discutia intervenção direta no TSE e que a minuta do Felipe Martins, muito possível, abordava também esse assunto. Porque muito tem falado que o Bolsonaro tinha uma ação ou uma intenção antirrepublicana e golpista, mas nunca foram trazidos detalhes mais aprofundados. Eu tenho a tese que Bolsonaro queria intervir no TSE para promover quebra de sigilos de comunicação de integrantes do TSE, para saber se haveria ali algum tipo de conversa do Alexandre de Moraes ou da alta cúpula do TSE com a campanha de Lula, para que o Bolsonaro pudesse falar o seguinte, olha, houve uma fraude, eu estou sendo perseguido, não vai ter novas eleições? Tudo bem, mas Estados Unidos, França, Europa, Ásia, sei lá, eu fui perseguido político, eu quero ter um asilo. Então dessa forma ele poderia escapar da prisão, porque esse foi o objetivo daquela reunião com os embaixadores. Falar ou propagar a percepção para o exterior que o Bolsonaro estava sendo perseguido politicamente aqui no Brasil. Tanto que agora o PL já contratou advogados para poder acionar mecanismos ou instituições de direitos humanos
no exterior para propagar a notícia ou a narrativa que ele está sendo preso. E se nós formos acompanhar todas as intervenções que o Bolsonaro tentava fazer, era no TSE. Delgatti e Zambelli, invasão do sistema de comunicação do Alexandre de Moraes. Minuta do Anderson Torres, tá? E a outra do Daniel Silveira e também do Marcos Duval gravaram o Alexandre de Moraes. Esse sempre foi o objetivo do Bolsonaro. O objetivo sempre foi o TSE. Agora, a única opção que o Bolsonaro tem é tentar usar essa estratégia para desacreditar a delação do Mauro Cid ou esperar que ele não prove aquilo que ele está falando. A revista Veja trouxe a informação que a defesa do Bolsonaro está dizendo, né, que a delação do Mauro Cid está inflamada. Não tem nada ali, Mauro Cid não vai conseguir comprovar ou imputar nada de mais incriminatório ou pesado no Bolsonaro. Essa é uma estratégia que já foi revelada por outros veículos de comunicação e nós vimos ela acontecer com o Augusto Heleno na CPI dos atos antidemocráticos, né? Enquanto eu arrumo meu cabelo. Heleno falou que a delação do Cid era uma fantasia. E esse é o objetivo da defesa do Bolsonaro. Só que essa estratégia de desacreditar a delação do Cid, ela tem muitos problemas. Primeiro, eles estão dizendo que o Bolsonaro ele poderia ter vendido as joias porque eram itens personalíssimos. O Cid fala o seguinte: eu fiz isso, eu só vendi as joias porque havia uma ordem superior. E o gabinete adjunto de documentação do Palácio do Planalto falou, né, o ex-chefe já falou até em entrevista que ele disse para o Mauro Cid várias vezes que as joias não poderiam ser vendidas. Então esse é o primeiro ponto da falha da estratégia da defesa do Bolsonaro. O segundo ponto é dizer que o Mauro Cid não tinha como provar que aquela reunião envolvendo a minuta do Felipe Martins, de fato houve aquela discussão, e que não passou de uma conversa. O problema é que o general Freire Gomes, que foi ex-comandante do Exército, ou que foi comandante do Exército durante o período do governo Bolsonaro, relatou para aliados que várias reuniões do tipo ocorreram ao longo do governo Bolsonaro. E a própria delação do Cid, como nós estamos vendo, aponta para outras reuniões. Então essa estratégia é uma estratégia completamente problemática. Como também está sendo problemático, na minha visão, o receio que existe em punir os militares. Que medo que está tendo de punir militar. Vocês querem que os militares sejam punidos? Então coloque aqui nos comentários se vocês esperam que os militares acabem também sendo presos. O Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, disse para nós que ao longo dessa semana a operação do STF, da Polícia Federal, contra os integrantes dos atos antidemocráticos vai avançar. Novas pessoas serão presas, novos alvos vão ser deflagrados. Alvos que envolvem financiadores e também militares. A grande discussão que está acontecendo na Polícia Federal é para saber se os militares, ou se essa nova operação, essa nova fase da operação, vai prender ou somente intimar a prestar depoimentos. Como a operação envolve militares, há uma pressão dos chefes da caserna para que os militares sejam apenas ouvidos. Eles podem prestar depoimentos, mas serem presos já é demais. Eu acho que é demais esse medo que tem com relação aos militares. Se eles participaram, eles têm que serem punidos. O governo, pessoal, está adotando muita cautela com relação a isso. Tanto que o governo desmobilizou a sua base aliada no Congresso para que o almirante Almir Garnier, que foi aquele que topou a empreitada golpista do Bolsonaro, prestasse depoimento à CPI dos atos antidemocráticos. O governo não quer causar tumulto, porque na visão de Lula, a situação envolvendo os militares mais atrapalharia o governo do que ajudaria. Mas isso não significa que o governo vai atuar para abafar o envolvimento dos militares nos atos do 8 de janeiro. O governo espera que o STF tome as suas providências e a punição venha pelo STF e não por pressões governamentais. O José Múcio Monteiro, por exemplo, que é ministro da Defesa, disse em várias oportunidades que todo esse episódio tem provocado um desgaste muito grande nas Forças Armadas e ele espera que isso acabe o mais rápido possível. O que nós sabemos é que, de fato, há essa pressão dos militares, há um abalo na imagem e é por esse motivo que os militares abandonaram Bolsonaro. Principalmente o Exército. Se Bolsonaro tiver que ser preso, tiver que ser punido, se outros integrantes das Forças Armadas tiverem que ser punidos também, para que a imagem da corporação seja preservada, que assim seja. Não vamos nos opor, não vamos fazer absolutamente nada na direção contrária a isso. Porque quanto mais próximos os militares estiverem desse caso, pior para eles, porque
os militares, os generais, né? No caso, estou falando dos generais, mas estou falando dos militares, estou falando do exército, tá bom? Os integrantes da alta cúpula do exército participaram das reuniões com o Bolsonaro. E eles não fizeram absolutamente nada. Então, se começar a querer obstruir muito o avanço das investigações, pode-se começar a tocar nesse ponto, que seria um ponto bem desconfortável e bem desagradável para o exército. Por isso o exército já abandonou o Bolsonaro, as delações de Cid vão avançar e tem muita prova aí que endossa a delação do Cid, pro desespero do Bolsonaro.